vamos dar início ao trabalho de processamento digital de sinais realizado por alunos da PUC Goiás. Este trabalho consiste no estudo de filtro Butterworth de baixa frequência e ótimos filtros de Wiener para eletrocardiograma. Para uma melhor interação, foi desenvolvido um software usando a ferramenta Guide, que será apresentado no decorrer deste trabalho. O eletrocardiograma é um exame de saúde na área de cardiologia, no qual é feito o registro de variação dos potenciais gerados pela atividade elétrica do coração. O exame é habitualmente efetuado e interpretado por técnicos de cardiopneumologia e revisto por médicos. O coração apresenta atividade elétrica por variação na quantidade relativa de íons de sódio presentes dentro e fora das células do miocárdio. Esta variação cíclica gera diferença de concentração dos referidos íons na periferia do corpo. Eletrodos sensíveis colocados em pontos específicos do corpo registram essa diferença elétrica. Este foi o sinal de eletrocardiograma utilizado em nosso trabalho. Esse sinal foi adquirido na internet e está disponível para download no nosso site pds2011.tk. O filtro Butterworth é um tipo de filtro eletrônico. Foi desenvolvido pelo engenheiro Stephen Butterworth. É desenvolvido de modo a ter uma resposta em frequência o mais plana possível na banda passante. Tem função de transferência com característica plana em baixas frequências, queda acentuada a partir da frequência de corte, caindo a zero na frequência infinita. A resposta em frequência de um filtro Butterworth é muito plana na banda passante, não possui ripple ou ondulações e se aproxima de zero na banda de rejeição. No filtro Butterworth, mantém-se o mesmo formato para ordens mais elevadas, mas com uma inclinação mais íngreme na banda atenuada. Podemos ver no gráfico que é o mesmo formato para todos os sinais, mesmo aumentando ou diminuindo a ordem do filtro. Comparando o filtro Butterworth com o filtro Chebyshev do tipo 1 e 2 ou com o filtro elíptico, o Butterworth possui uma queda relativamente mais lenta e, portanto, irá requerer uma ordem maior para implementar uma especificação de banda rejeitada particular. Entretanto, o filtro de Butterworth apresentará uma resposta em fase mais linear na banda passante do que os filtros Chebyshev tipo 1 e 2 e os elípticos. Vamos definir a magnitude da resposta em frequência de um filtro passa-baixas de ordem N, igual ao filtro utilizado em nosso projeto. Esta foi a equação utilizada, onde o G é o ganho do filtro, o H é a função de transferência, o N a ordem do filtro, o ômega a frequência angular em radianos por segundo, o ômega C a frequência de corte. Igualando o ômega C igual a 1, podemos ter uma equação mais simples e mais enxuta. Foi utilizado o comando butter para gerar uma versão IR de um determinado filtro Butterworth, onde o ômega C é a frequência de corte, o ômega A a frequência de amostragem, com o valor de ômega N sendo de no máximo 1. Após acharmos os vetores correspondentes a B e A, utilizaremos o comando frec_z para obtermos a resposta em frequência da transformada Z do filtro digital. Assim acharemos os gráficos de fase e magnitude do nosso sinal desejado. Filtros ótimos de Wiener. Geralmente, os parâmetros dos filtros são calculados empiricamente e a filtragem é feita pelos filtros que obteve melhores resultados. A fim de evitar o procedimento empírico, usa-se os filtros otimizados, ou ótimo, onde os parâmetros são aperfeiçoados por alguns critérios. Neste trabalho, estamos utilizando um projeto de filtro Butterworth simples para comparar com o filtro Wiener. O filtro ótimo de Wiener tem a finalidade de reduzir a quantidade de ruído presente em um sinal e minimizando o erro. O filtro de Wiener não é um filtro adaptativo, pois a teoria desse filtro assume que as entradas são estacionárias. Os filtros típicos são projetados para uma desejada resposta em frequência. No entanto, o projeto de filtro Wiener tem uma abordagem diferente. A primeira é que precisamos ter o conhecimento espectrais do sinal original e do ruído. Os filtros de Wiener são caracterizados pelo seguinte: o sinal e ruído são estacionários linear, com características espectrais conhecidas.
O critério de desempenho é o erro médio quadrado, conhecido como MMSE. A configuração do filtro é dada por S de t igual a G de t convoluído com S de t mais N de t, onde S de t é o sinal original, N de t é o ruído, S de t é a saída do sinal estimado, G de t é a resposta ao impulso do filtro de Wiener. O erro é calculado pela seguinte expressão: E ao quadrado de t, S ao quadrado t mais alfa, menos 2s t mais alfa, multiplicado por S de t mais S ao quadrado de t, onde E de t é o erro, S de t mais alfa é a saída desejada do filtro. Os coeficientes do filtro são calculados usando o MMSE. Vamos ver como ele funciona. O filtro de entrada é o sinal mais o ruído ideal. X de n igual a D de n mais V de n. E a saída do filtro depende dos coeficientes WK, que é dado pela fórmula D de n. Para otimizar o filtro, ainda precisamos dos coeficientes WK, a fim de atender o MMSE do sinal E de n. E de n igual a D de n menos D de n. No domínio da frequência, os coeficientes de Wiener são calculados usando Wiener-Hoff, que é dado pela fórmula abaixo, onde Sn de ômega é a densidade espectral de potência de ruído e Sd de ômega é o sinal de densidade espectral de potência. Aqui temos o sinal ECG real obtido gratuitamente na internet, como dito anteriormente. Do lado esquerdo superior da tela, temos o espectro de frequência do sinal ECG e do mesmo lado, na parte inferior, temos o sinal ECG real. Após filtrar o sinal com o ótimo de Wiener, podemos observar com clareza o sinal sem ruídos do lado direito inferior da tela. Ao analisar o espectro de frequência do sinal filtrado, podemos ver a atenuação das frequências altas. Daremos início ao nosso software desenvolvido em MATLAB com o auxílio da ferramenta Guide. Executando o programa, temos a tela de apresentação do nosso programa. O nosso programa possui alguns botões para interação com o usuário e alguns botões para que você possa alterar os dados de entrada. Este botão, podemos ver a característica do filtro Butterworth de baixa frequência. Com este outro botão, podemos ver a característica do filtro Butterworth de baixa frequência com atraso de grupo. Podemos também alterar os dados de entrada para que possamos ver a mudança das características do filtro em tempo real. Utilizamos um sinal de eletrocardiograma baixado na internet e também disponível no nosso site pds2011.tk. Utilizamos o filtro Butterworth para fazer a filtragem desse sinal. Com esse botão podemos ver o sinal filtrado. Em azul temos o sinal real visto anteriormente e em vermelho o sinal filtrado. Alterando os dados de entrada, podemos ver as mudanças nas características do sinal filtrado. Aumentando a frequência de amostragem, você pode ver que o sinal filtrado fica cada vez mais detalhado. Aumentando também a ordem do filtro, vamos colocar uma ordem 20, podemos notar também um sinal mais detalhado. Para finalizar o programa, precisamos clicar no botão Parar. Vamos iniciar o programa. Bom, voltamos a falar sobre o Guide. Sobre o trabalho de filtros, temos aqui o sinal original ECG. Vamos falar agora sobre o filtro ótimo de Wiener. Bom, para se obter o filtro ótimo de Wiener, primeiro temos que obter o espectro de frequência do sinal ECG. Clicando nesse botão aqui. Bom, aqui temos o gráfico do espectro de frequência do sinal ECG. Esse espectro de frequência é obtido através da transformada de Fourier do sinal original. Neste botão,
Nesse espectro de frequência do sinal ECG filtrado, podemos ver a atenuação da parte indesejada, que está aqui. Clicando nesse botão, temos o sinal ECG filtrado, sem o ruído. Podemos observar todo sinal filtrado sem ruído. Para fechar o programa, clique em parar. Como visto no projeto, o filtro ótimo de Wiener se mostrou eficiente na redução de ruído, minimizando ao máximo o erro. É realmente difícil de montar bons parâmetros para o filtro Butterwolf, porque não há critérios de boa precisão para o filtro. Mas computacionalmente, o filtro Butterwolf é um ótimo filtro. A principal desvantagem do filtro Butterwolf é que o sinal é distorcido na saída do filtro. Se você quiser distorções mínimas de sinal, é melhor utilizar o filtro ótimo de Wiener.